Boa noite. Boa noite. Ai, tô tentando puxar tua roupa, mas tu faz todo pro outro lado.
Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Vamos dando início à nossa última aula teórica da disciplina, tá, pessoal? Hoje nós encerramos o conteúdo vendo, então, a questão de alguns tipos de sensores, tá? Sensores de posição e proximidade. Só lembrando que a aula de amanhã é para resolução da lista e para tirar dúvidas, tá? E no final da aula de amanhã eu vou apresentar a avaliação e vocês vão ter até segunda-feira às 19 horas para me encaminhar a resolução. Aí, conforme vocês forem me encaminhando, eu vou corrigindo e vou retornando com a nota para vocês. Tá? Então, o conteúdo, ele se encerra na aula de hoje com esses sensores. A gente já falou sobre controladores, nós já falamos sobre pneumática, sobre hidráulica, falamos sobre a questão das malhas de controle, sobre comandos. Quando falamos da malha de controle, nós falamos sobre a questão dos sensores, né, que eles são os responsáveis, então, por fazer a realimentação do processo. Por quê? Porque eles captam a informação, eles medem a informação e enviam esse sinal, que vai ser comparado com o set point, para que o controlador possa analisar a informação que recebeu e atuar da maneira que for preciso no sistema. Então, os sensores, eles garantem esse processo de realimentação no sentido de estar sempre monitorando e medindo as variáveis e enviando essa informação para o controlador. Isso, lembrando, quando falamos de um sistema em malha fechada, né, que nós vimos essa diferença do sistema em malha aberta e o sistema em malha fechada, a questão da realimentação, tá? Então, coisas que foram discutidas em aulas anteriores, tá? A ideia hoje é apresentar alguns sensores que são mais utilizados, né? Então, primeiro a gente faz uma introdução, como sempre, depois a gente vai ver basicamente 4 tipos de sensores, tá? O indutivo, capacitivo, fotoelétrico, né, que a gente tem mais de um, e os encoders, tá? Então, esses são os tópicos da nossa aula de hoje, tá? Como eu disse, a gente já vem falando um pouco sobre sensores, né? Ontem, inclusive, eu dei exemplos de sensor, e no momento em que a gente tem essa automatização, esse avanço, né, desses processos, a melhoria de equipamentos, basicamente, nós acabamos necessitando de dispositivos também melhores, com tempos de resposta mais rápido, com algumas características que antes não eram necessárias, né, como a característica de comunicação, porque antes, com os processos não automatizados, né, era muita coisa mecânica, nós não tínhamos essa necessidade de que os dispositivos se comunicassem entre si, que eles conversassem entre si. Então, isso fez com que fosse preciso, né, que novos equipamentos surgissem, que novos equipamentos fossem desenvolvidos. E os sensores também passaram por esse processo, né? No que tange a questão dos sensores de posição e de proximidade, nós tínhamos já muitas aplicações utilizando esses tipos de sensores, e essas aplicações elas só foram aprimoradas, tá? Então, são sensores que são os mais utilizados no meio industrial, tá? A questão da posição é uma variável que constantemente ela está sendo medida. Às vezes a gente até não vê como ser do sensor de posição, mas no fundo ele é,
tá? Então, por isso que eu optei por apresentar os sensores de posição para vocês. Nós temos vários sensores, né? Eu poderia dar uma aula sobre sensor de nível, uma área sobre sensor de vazão, uma aula sobre sensor de temperatura, mas são sensores mais específicos, para aplicações mais específicas, tá? No caso do sensor de posição, não, a gente consegue atender todas essas variáveis utilizando um sensor de posição. Por isso que eu optei por trazer eles para vocês, tá? Então, aplicações em que a gente precisa de uma precisão, uma maior sensibilidade, nós utilizamos esse sensor de posição. Como eu disse, usei o exemplo, acho que na aula de ontem, se eu não me engano, da esteira, uma peça que está passando pela esteira e eu quero fazer a contagem de peças, eu uso um sensor de posição ali que ele vai me dar um pulso toda vez que uma peça passar. Um sensor, por exemplo, numa catraca, né? Essas catracas de... essas cancela, tudo isso utiliza um sensor de posição, um sensor de proximidade, para fazer essa medição, para detectar se tem alguém ali ou alguma variável, e enviar essa informação para que a gente tenha o controle sendo feito, tá? Então, de repente, numa aplicação em que eu preciso saber a posição de uma ferramenta, tá? Para fazer, por exemplo, um corte, eu não tenho essa precisão, de repente, com a mão do operador, mas utilizando um sensor eu posso ter. Questão dos sensores de posição, eles estão sendo estudados e aprimorados até para fins de cirurgias médicas, né? Então, um braço robótico fazer uma cirurgia ao invés de um médico mesmo, né? De uma pessoa, a gente precisa ter sensores de posição ali, né, para a gente garantir, então, uma maior precisão e que ele vá na posição que necessita, né? Então, são questões e são aplicações que acabam utilizando sensores de posição e que exigem deles uma sensibilidade e uma precisão muito alta, né? No momento em que a gente começa a trabalhar com automatização para o caso de cirurgias, nós precisamos garantir que aquele sistema é totalmente seguro e que ele vai conseguir suprir, né, o que a gente teria com um médico, com um humano, e ainda mais, né? Porque se ele for fazer exatamente a mesma coisa que o médico faz, não teria por que utilizar todo um sistema automatizado. No momento em que a gente opta, é porque ele vai me garantir alguma coisa a mais. Eu não vou ter o problema de repente, algum tremer a mão do médico, alguma cirurgia que é muito delicada, ou é alguma posição que é difícil de alcançar o médico, então eu uso um braço robótico, uso um sistema automatizado. Então, para isso, esses tipos de sensores, eles têm que conseguir me garantir, né, essa precisão e essa confiabilidade, porque são sistemas extremamente complexos, né, que a gente está lidando com vidas. É diferente de uma aplicação industrial. Uma aplicação industrial, vai dar um problema numa máquina, um sistema vai parar por um tempo, mas no caso da aplicação médica, a gente está lidando com vidas, né? Então, a gente tem sensores de posição e de proximidade para as mais diversas aplicações. Então, eu posso ter um sensor indutivo de diversos tipos e que atenda diversas aplicações, mas o princípio de funcionamento, a ideia do sensor é a mesma. O que muda são características, configurações, que tornam ele mais preciso, menos preciso, consequentemente mais caro ou mais barato, né? Mas que conseguem atender a todas essas possibilidades, né? Começando a falar, então, do indutivo, que é um sensor bastante utilizado, ele tem internamente uma bobina, né? Essa bobina produz o campo eletromagnético
e ele é utilizado para detectar, né, a presença de objeto metálico, justamente por causa desse princípio de ter um campo eletromagnético, a questão da indução que está associada a ele, né? A finalidade dele é a detecção de um objeto metálico. Eu falei do exemplo que eu fiz, né? Eu desenvolvi o meu TCC utilizando. Eu utilizei tanto um sensor indutivo quanto um sensor capacitivo. E era justamente com essa finalidade de detecção de uma peça metálica. Então, o sensor indutivo, eu posso utilizar, como eu disse, numa esteira para detectar, eu posso utilizar num braço robótico, eu posso usar em alguma cancela, depende da aplicação que eu quero, né? Mas eu tenho que estar ciente que o que ele vai me retornar é a informação de que existe ou não existe um objeto metálico ali na proximidade dele, né? Um sensor indutivo, ele conta basicamente com 4 elementos, tá? Então, ele conta com uma bobina, essa bobina que vai gerar, então, esse campo eletromagnético, né? Aí a gente vai lá para a questão de física, indução de bobinas, número de espiras, indução de campo, né? Que através das bobinas a gente faz essa geração do campo eletromagnético e é isso que vai fazer o processo de detecção ou não de um objeto metálico, né? Questão de um oscilador, um circuito de sincronização e o processo de saída, tá? Então, o que a gente tem aqui, nós temos 2 imagens. A segunda imagem, que é essa aqui, ela nos mostra o recorte, né, de um exemplo de um sensor indutivo, indicando, então, onde eu tenho a questão de regulador de tensão, de circuito de sincronismo, do oscilador, né, questão das bobinas e onde é gerado o campo eletromagnético. Nessa primeira figura, nós já temos só a indicação de onde fica o campo magnético, que no caso é próximo à face do sensor, né? E essa proximidade com o objeto, então a proximidade do campo magnético com o objeto metálico é que vai gerar um sinal do meu sensor. O quanto de distância o objeto tem que estar do sensor, isso é uma questão que vem, né, no catálogo do fabricante do sensor, é uma coisa que eu tenho que levar em consideração, esse ajuste, né, que a gente fala, o ajuste da sensibilidade, né, o quanto eu quero que ele seja capaz de detectar, a que distância. Geralmente não são valores muito grandes, mas como eu disse, depende do sensor. E além de ver o range, né, no catálogo, eu já falei para vocês que o range é a relação do valor mínimo e do máximo que eu consigo medir ou detectar com um equipamento. Então, além de analisar se o range ele atende às minhas necessidades, então, se eu vou ter objetos passando naquela faixa de distância, além disso, eu posso, na programação e no código, colocar um valor fixo, por exemplo, né? Se eu quero que seja sempre 50 centímetros, eu consigo setar essa informação e ele só vai me emitir um sinal quando o objeto tiver nessa proximidade. Então, tem essa aplicação também, eu posso utilizar um sensor indutivo para evitar que alguma coisa colida, por exemplo, né? E aí eu coloco ali uma distância que eu considero de segurança, né? E aí, conforme um objeto vai chegando próximo, no momento em que ele atingir, eu paro, por exemplo, né? Eu envio um sinal pelo controlador e mando parar, seja o que for, um maquinário que está carregando uma peça, uma esteira, só mando o sinal e mando parar. Eu posso mandar soltar uma peça, enfim, são N aplicações que eu tenho, né? Mas sempre com esse objetivo de detecção
né, de um objeto metálico. Tá? Então, o que que tem mais ou menos ali, tá? Como eu disse, mais uma questão de física, eu trouxe alguma coisa resumida para vocês. Então, eu tenho um oscilador que produz uma tensão alternada. Essa tensão, quando aplicada à bobina, vai gerar esse campo magnético, né, que eu falei. No momento em que eu tenho a proximidade de um objeto metálico, essa proximidade gera uma perturbação no campo magnético. Ele muda, ele varia, porque eu estou tendo uma interferência de um objeto metálico naquele campo que foi criado, né? E aí, nesse momento, é que eu vou ter esse processo de detecção, né? E o sensor vai indicar que ele detectou a presença de um objeto metálico porque ele está detectando interferência no campo. Tá? A parte do circuito de sincronização, ela está encarregada de monitorar a amplitude do campo magnético. No momento em que percebe essa interferência, essa perturbação, ele faz, então, atuar na saída. O que que é isso? É enviar um sinal dizendo, ó, detectei um objeto metálico aqui, tá? No momento em que eu faço a retirada desse objeto metálico, aí a amplitude do campo, ela retorna para a posição, para o valor inicial, né? O campo, ele para de sofrer perturbação e aí eu desativo o sinal da saída do sensor. Né? O sensor indutivo, ele normalmente tem associado um LEDzinho nele, tá? Quando o LED está aceso, significa que ele está detectando a presença de um objeto, e quando ele não está com esse LED aceso, ele indica que não tem nenhum objeto interferindo no seu campo magnético. Tá? Essa é a ideia básica de funcionamento de um sensor indutivo. Tá? Então, aqui tem um exemplo disso. Tá? Se eu tenho um objeto, tá? Aqui está o meu objeto e ele está interferindo no campo, tá? O que que acontece? Eu mudo a oscilação do meu campo, tá? Ó, eu causei interferência no meu campo. Quando eu não tenho objeto, eu tenho um sinal contínuo, porque eu não tenho perturbação acontecendo naquele campo que é gerado, tá? No momento em que ele detecta de novo, bom, aí eu volto a ter a oscilação. É dessa maneira que a gente consegue detectar a presença ou não através da utilização de um sensor indutivo e aí enviar essa informação, tá? Enviar a informação para o controlador para ele analisar com base no programa que está rodando ali, né? Para ele ver o que ele tem que fazer, que maneira ele tem que atuar. Tá? Uma pergunta. Diga. Esses sensores aí, eles têm eu não sei como é que é, agora chegou a ter na imagem para conectar ele ao cabo que vai para o CLP, como seria o nome daquilo e para que serve? É uma dúvida que eu tenho. Como assim? Para Esses, conectar? esses sensores, tá? Tem um sensor e Sim. tem aquela parte que tem uma rosca ali que tu conecta um cabo, não, geralmente. Eu não tenho a foto de um... Mas mais ou menos essa parte aqui, tu queres dizer? Nípel? Ou aqui a parte de trás? Acho que alguém falou ao mesmo tempo que eu. Eu falei nípel. Não, não é. Eu acho que não. Nípel, pelo que eu sei, é do ar. Esse aí ele é um cabo que vai três dentinhos que encaixa no outro, não? Tipo um macho e uma fêmea. Que vai para a entrada do CLP. Isso aí que eu não sei o nome. Essa parte aqui eu sei, onde ele reconhece que tem um objeto metálico, tem a regulagem ali, que é uma 17, se eu não me engano, uma chave 17 que regula ele. Até aí, ok, o sensorzinho, o LED. A parte de trás ali que eu não sei o nome. Do outro lado do sensor.
Sim, sim. É que essa parte, ela varia do tipo de sensor. Por quê? Porque eu tenho sensor indutivo que vai para o CLP, eu tenho sensor indutivo que vai para outros controladores, ele muda de um sensor para outro. Eu tenho sensores indutivos para usar em Arduino, por exemplo, que foi o que eu usei, que não é o de três perninhas, vamos dizer assim, né? Ele é um inteiro porque é uma ligação para 5 volts, porque o Arduino é 5 volts. Então, depende vamos dizer assim, de qual indutivo tu vai estar trabalhando, né? De qual tipo de sensor indutivo tu vai estar... Mas eu estou tentando pegar uma foto aqui só para ver se é o que tu está perguntando. Eu abri uma... Deixa eu ver se essa aqui dá... Acho que essa foto aqui mostra esse... Tem até um sensor para comprar aqui. Esses três... Não tá dando de ver aqui, tá? A imagem tá com muito zoom, eu acho. Não, era minha tela aqui, tá. Não, eu até botei zoom aqui para aumentar, mas não sei se... Deixa eu ver. Não, é que os que temos lá ele já vem com os 3 ganchinhos já direto para conectar no Ah, cabo que esse vai eu até o não... PLP. Esse eu não sei. Os que eu usei, esses aqui, são 3 condutores normais, não são... Esse eu não, que tu tá falando, eu não sei. Esse aqui, Não. a gente tem tipos, né? PNP, NPN, que aí depende, ele vai mandar sinal quando ele detectar, né? No caso, o LED vai acender quando ele detectar a peça, e outro, ele vai mandar sinal, ligar o LED quando não tiver peça, né? Um é o PNP, outro é o NPN. Esses Lá aqui quando capta a peça ali, ele é aciona o o, LEDzinho. é esse aqui, o PNP. Só achei estranho a forma do conector, porque geralmente parece ter uns engates rápidos lá que a gente troca às vezes quando eles queimam. Nós mesmos trocamos ele. De repente, eu não sei qual é esse engate que tu tá falando, de repente algum até mais desse meio industrial para facilitar a conexão, porque imagina tu ter que estar, de repente, tirando ele, se há um fio que é emendado ou se é soldado, né? De repente, alguma opção para meio industrial mesmo. Eu não sei qual é esse conector que tu tá falando. Amanhã eu pego o nome certinho. Não, ou até Tá uma bem. foto para gente, me manda uma foto que aí eu dou uma olhada. Tá, tranquilo. Tá? A questão do sensor capacitivo, ele é muito semelhante ao indutivo, tá? Basicamente, a mudança entre eles é que um sensor indutivo ele gera um campo eletromagnético, né? E o capacitivo ele gera um campo eletrostático. O capacitivo ele consegue detectar então a questão de um objeto metálico, não metálico, mas ele detecta outros, por exemplo, questão de papel, de vidro, de plástico, de outros materiais, podemos dizer assim. O capacitivo ele consegue detectar. Geralmente, um capacitivo é usado para aplicação
de contagem de peças, tá? Porque aí independe de qual o material, eu só quero detectar se passou ou não passou alguma peça, ou para aplicações só de presença, tipo, ó, tem um objeto ou não tem um objeto, depende do que ele é, por exemplo, numa cancela, eu tenho um carro, não tenho um carro, independe do que é, eu só quero saber se tem ou não tem alguma coisa interferindo no meu campo, né? E aí eu acabo utilizando, então, um sensor capacitivo. Eles são bem semelhantes até, tá? Se tu for olhar eles são sensores bem parecidos. Os sensores capacitivos, então, eles são formados por 2 eletrodos concêntricos de metal, tá? Então, acho que tem uma outra figura aqui. A mesma ideia, tá? De apresentar o recorte, então eu tenho a questão da placa dielétrica, essa placa que vai gerar esse campo eletrostático, tá? Então lá eu tinha a bobina que gerava o campo magnético, no capacitivo eu tenho a placa dielétrica que gera o campo eletrostático. O resto é basicamente a mesma coisa, a questão do oscilador, o circuito de disparo, tá? E o processo de detecção é o mesmo, ele fica um sinal contínuo, no momento em que ele detecta um objeto de qualquer natureza, ele muda a amplitude, ou seja, ele detecta uma perturbação no campo eletrostático, tá? E aí, no momento em que não tem mais o objeto, ele volta a ficar de forma contínua, tá? Então, quando um objeto entra nesse campo eletrostático, que é formado pelos eletrodos, a capacidade é alterada e o oscilador, monitorado por um circuito de disparo, ao chegar a uma determinada amplitude, faz com que a saída mude de estado, né? Que é no momento em que eu tenho aquele processo oscilatório, tá? Quando o objeto sai do campo, a amplitude do oscilador vai decrescer de novo, vai ficar aquele sinal contínuo, e aí o sensor ele comuta para o estado off, tá? Aqui a gente tem exemplo, pode ver que o sensor indutivo que eu mostrei anteriormente, ele é muito parecido com os sensores capacitivos, tá? O que muda mesmo é o princípio de funcionamento. E aí, no momento em que eu mudo o princípio de funcionamento, eu consigo detectar a presença de qualquer material, tá? Porque aí eu estou falando de um campo eletrostático que sofre a influência de qualquer objeto. Simplesmente, se eu tenho um objeto ali, eu vou influenciar no campo eletrostático. Já no indutivo, eu só sofro influência no campo eletromagnético se for um objeto metálico, senão ele não exerce, vamos dizer assim, influência, né? Por isso que, quando eu falei ontem do meu projeto, eu usei os dois, porque eu queria ter o processo de contagem de quantas peças passaram, e eu só conseguiria ter isso com um sensor capacitivo, né? E, além disso, eu queria ter o processo de separação de objetos metálicos e não metálicos. Para fazer isso, eu utilizei, então, o sensor indutivo, tá? Então, eu tive esses dois por aplicações diferentes, né? Porque uma não me importava o tipo do material, só me importava se tinha passado ou não tinha passado o objeto, e o outro, sim, eu queria dividir os objetos em metálicos e não metálicos. Então, eu fiz uso do indutivo e fiz um capacitivo. Mas os dois sensores para Arduino, tá? Porque eu trabalhei com Arduino, e a saída do Arduino é de 5 volts, né? Então, é um sensor diferente para essa aplicação, tá? Mas eram sensores bem parecidos, um com o outro, tá? Só mudava essa ideia. Depois nós temos os sensores fotoelétricos, né? Os sensores ópticos, que a gente chama, que a gente tem a questão do emissor e do receptor, tá? Então, geralmente nós temos duas partes, o sensor é composto por duas partes.
Tem o sensor de barreira, por exemplo, né? Em que no momento em que passa um carro, por exemplo, ele corta aquele sinal e aí ele envia a informação. É um dos tipos, tá? A gente vai ver esses tipos agora. Então, a ideia básica de todos eles, desses sensores ópticos, fotoelétricos, é que eu vou ter um sinal, né, que é enviado pelo emissor, tá? E que ele deve chegar ao receptor com uma intensidade suficiente para fazer com que o sensor ele comute sua saída, tá? Ele tem basicamente 4 partes, né? A questão do emissor de luz, do receptor de luz, a parte de processamento e a parte de saída, tá? E aí eu tenho alguns tipos, né? O primeiro deles é o sistema de barreira, tá? Então, eu tenho 2 elementos associados, um elemento com o emissor e o outro elemento com o receptor, tá? Sendo que eles têm que estar, eu acho que eu tenho uma figura aqui, tá? A ideia qual é? Eu vou ter um elemento aqui, esse elemento vai estar com o emissor, eu vou ter outro elemento aqui, que vai estar com o receptor, e aí eu vou estar sempre enviando informação do emissor para o receptor. Vou ter um sinal do emissor indo para o receptor, sempre, tá? No momento em que um objeto cruza, eu não consigo chegar com o sinal no receptor. E aí eu tenho a informação de que, um objeto cruzou o caminho do sensor, porque o receptor não está recebendo nada. Essa é a ideia do sensor de barreira, tá? Qual é a vantagem dele em relação aos outros 2 tipos? Questão da distância, tá? Então, eu posso ter uma distância entre o emissor e o receptor maior do que eu tenho nos outros tipos, tá? Ele tem diversas aplicações, tá? E a questão dele ser preciso, porque ele só precisa estar um na frente do outro, tá? Não precisa ser exatamente na mesma posição, ele pode estar assim, por exemplo, desde que o sinal ele esteja chegando no receptor, eu não preciso ter eles exatamente na mesma posição. Já os outros tipos têm uma relação de distância que precisa ser considerada, senão o sinal não chega mesmo e aí perde a finalidade, e aí acaba sendo menos preciso. Mas isso, como eu disse, sempre depende da aplicação. E a desvantagem é que o objeto deve ser opaco, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo, né? Numa aplicação e um exemplo dos dispositivos mesmo, né? Então, como eu disse, ele é formado por duas partes, né? Uma parte que vai ter o emissor e outra parte que vai ter o receptor. Esse aqui vai estar enviando o sinal para aquele lá, sempre, tá? Como aqui, na aplicação de uma esteira, também pode ser usado para contagem, por exemplo. Nesse caso, deve ser essa aplicação. As peças estão passando pela esteira. No momento em que a peça cruza essa linha aqui, ele envia um sinal. Ó, uma peça passou por aqui. Aí volto a restabelecer o sinal. Chegou a outra peça, cruzou, ó, uma segunda peça passou por aqui, tá? Então, essa é a ideia do sistema de barreira, né? O sensor de proximidade óptico ou fotoelétrico, tá? Com o princípio de um sistema de barreira, tá? Um outro tipo de um sensor fotoelétrico é o sistema de reflexão, tá? Eu também tenho a questão do emissor e do receptor, tá? Mas eu preciso de um outro elemento que é um refletor, tá? Então, eu tenho o emissor e o receptor juntos e separado eu tenho um refletor, tá? Que é ele que vai, no caso, o sinal vai bater nele e vai retornar, tá? A vantagem, questão de precisão, tá?
A distância é uma distância de detecção média, então ele não permite uma distância tão grande quanto de barreira, mas ainda é melhor do que o outro sistema, tá? E ele consegue detectar a presença tanto de objetos opacos quanto transparentes, diferente do de barreira, tá? Então, o que eu tenho, basicamente, é isso aqui. Eu tenho o processo também de envio, né, do feixe de luz, tá? No momento em que eu tenho o objeto passando, né, eu não consigo, vamos dizer assim, chegar com essa informação e refletir lá do outro lado, tá? Então, também tem a mesma finalidade de cortar o feixe de luz, tá? Mas com o processo de refletir o que tá vindo, tá? O sinal que está sendo enviado. Também tem a questão do LED indicador, tá? Todos esses tipos de sensores, indutivo, capacitivo, óptico, eles têm associados a ele um LEDzinho que indica quando ele está ativo ou não, tá? E aí, o de difusão, que é o que a gente tem mais problema associado à distância, tá? Então, nesse caso, eu vou ter basicamente isso aqui, tá? E aí, como eu preciso que o sinal ele bata e retorne, eu preciso ter essa questão da distância. Por quê? Porque se eu tiver com uma distância, quanto maior for a distância do objeto, maior vai ser esse ângulo que é formado aqui, né? Esse ângulo que forma entre o feixe que vai e o que retorna. E aí, se eu tiver com um objeto a uma distância muito grande, por exemplo, se ele tivesse com essa distância aqui, ele ia bater aqui e no momento em que ele retornasse, ele não ia chegar ao receptor, tá? Então, por isso que ele tem esse problema da distância, essa desvantagem da distância. Ele tem uma precisão grande, mas com essa restrição da distância que esse objeto precisa estar, né? Então, ele não usa a questão da reflexão que o anterior usa. O que serve como, vamos dizer assim, reflexão é justamente o objeto. Por quê? Porque eu vou estar enviando o sinal, e se eu não tenho o objeto, aqui está o meu emissor, eu estou enviando o sinal. Se eu não tenho o objeto, o meu receptor ele não recebe nada, tá? Porque não vai retornar nada para ele. Ele só vai retornar quando o objeto estiver aqui. Bom, aí o objeto está aqui, ele bate, e aí ele retorna, tá? É diferente do funcionamento dos outros. O funcionamento dos outros, o receptor está sempre recebendo o sinal. Quando esse sinal é cortado, ele envia a informação. Nesse caso, ele envia a informação quando o receptor detecta o sinal, tá? Ele funciona diferente dos outros, tá? Ele tem a mesma finalidade, mas o funcionamento é diferente. Por quê? Porque ele utiliza o objeto para retornar o sinal para o receptor. Só que ele tem esse problema da distância, que é a desvantagem dele. Ou seja, o processo da distância, ele tem que estar no máximo, né, segundo a maioria da literatura, a 1,50 m, tá? Então, distâncias superiores a isso faz com que a gente não consiga utilizar esse tipo de sistema, tá? Além disso, tem a questão que se o objeto ele não retornar o sinal, né, ele for um objeto que não tem uma capacidade de reflexão grande, aí eu também não vou conseguir chegar com a informação no receptor, tá? Então, tem essas desvantagens, tá? Como vantagem, a literatura ela traz que tem o processo de montagem, que é simples, porque eu vou encaixar, eu não tenho que ter nada do outro lado, eu só coloco tudo do mesmo lado, tá? Mas ele diz, detecta qualquer objeto. Vale a ressalva, detecta qualquer objeto que tenha uma capacidade de reflexão,
senão ele não detecta, porque ele não vai retornar o sinal para o receptor, tá? Então, basicamente são essas as diferenças desses três sensores, né? O de barreira, o mais simples, tem o emissor por um lado, receptor do outro, fico enviando o sinal no momento em que eu cortar esse sinal, detectei a presença de um objeto. O difuso, ele tem que bater no objeto para retornar no receptor, então ele só vai emitir sinal quando o receptor receber sinal, diferente dos outros que emite sinal quando o receptor para de receber o sinal. E o de reflexão, ele é o meio termo, né? Ele ainda com a ideia de emissor de um lado e receptor do outro, tá? Mas ele tem esse processo de bater lá e retornar, né? Ele tem a questão da parte reflexiva, e aí também, quando eu tiver esse sinal interrompido, é que eu envio a informação, tá? Cada um com a sua aplicação, né? Para longas distâncias, o de barreira tem um resultado melhor, podemos dizer assim, tá? Porque ele não depende do processo de reflexão, desse ângulo que é formado entre os feixes, e aí ele tem um resultado mais satisfatório. Distâncias intermediárias e que eu precise detectar objetos também transparentes, bom, aí o retroreflexivo, né, é o mais indicado. O de difusão é se eu quero alguma coisa muito próxima, com uma distância pequena, tá? Porque aí eu tenho uma precisão bem grande, e também que eu precise dessa informação ao contrário, né? Que eu precise, por exemplo, que eu estou sempre detectando, eu tenho um objeto sempre ali, tá? E aí o diferente é quando o objeto sai dali. Aí eu uso esse tipo de fuso. Por quê? Porque eu estou sempre enviando a informação, eu sempre tenho um objeto ali. No momento em que esse objeto saiu, aí eu envio o sinal, porque aí ele parou de receber o receptor, e aí eu atuo no meu sistema, tá? Mas são esses os três tipos desse sensor de fotoelétrico ou óptico, como a gente chama. Professora Marco, lá onde eu trabalho, lá é muito usado isso aí. A gente trabalha com carregamento de navio lá, aí em seguida, quando está no vazante, abre os navios, aí eles botam bem na beira do Dolphin, um laserzinho, aí ele indica a distância, ele consegue percorrer até 3 metros. Se o navio abrir 3 metros, ele consegue indicar ali no computador. Né? Essa distância varia do sensor também. Tem sensores que conseguem detectar maiores distâncias, outros menores, mas deve ser justamente isso. Deve ser, de repente, um de difusão, que aí o feixe bate no navio e retorna, né? E aí ele recebe essa informação, e aí quando ele está a mais de 3 metros ou não tem um objeto, o feixe não retorna para ele, e aí ele não indica nada, né? Provavelmente seja um tipo desse de difusão. Pelo que tu falou, acredito que sim, porque se for o de barreira e o outro, tu teria que ter alguma coisa no navio, né? O receptor ele teria que estar no navio. Como é só um lado, que é a parte que aproxima ali, é o de difusão, porque ele bate no navio e retorna a informação para o receptor que está junto ali junto com o sensor, né? Ele é assim, ele bate e volta, né? Bem do jeito que tá explicando. Então ele é um sensor de difusão que ele consegue, nesse caso, ter um range maior, um range de 3 metros, para fazer esse retorno do sinal. Maior que isso, bom, aí ele não vai detectar, né? Porque a informação não vai chegar no receptor. Mas é um desse tipo, sim. Os de barreira são mais utilizados em cancela, para te detectar se passou ou não passou, em esteira, tá? Que a gente utiliza mais esse tipo de barreira, que são sensores que são
que eles precisam ser fixos, né? Não é que nem o de difusão que tu aponta e ele te retorna a informação porque ele bate no objeto. No caso dos outros dois, do de barreira e o do retroreflexivo, eu preciso ter eles fixos, né? Porque eu tenho que ter o emissor de um lado e o receptor do outro. Então, não é uma coisa que eu consigo ficar carregando, né? Então, é uma coisa mais fixa. Ele tem essa restrição também, não deixa de ser uma restrição na sua aplicação, né? Porque imagina, senão cada navio teria que ter já um receptor ali para usar esse tipo de sensor. Então, por isso que a gente tem essa outra opção, né? E no dia até que a gente colocou lá, eu ajudei o eletricista lá e ele falou que é caríssimo, caríssimo. Não Não, largava são... aí. É muito caro. Ele tem uma placa na frente ali, esqueci o nome daquela placa ali, e é muito caro. Que é justamente a placa que vai receber o sinal. No momento em que bate no navio e retorna, é aquela placa que recebe esse sinal. É essa placa aí que recebe. Isso é bem na frente, uma plaquinha. E isso, os sensores indutivos e os capacitivos, eles são mais baratos do que os óticos, tá? Dos óticos, o de barreira é o mais barato. E o mais caro, porque ele tem um sistema um pouco mais, vamos dizer assim, não vou dizer melhor, porque o melhor depende da aplicação, mas ele tem um sistema um pouquinho mais sofisticado, esse difuso. E aí isso reflete no preço, né? Dá mais questão do range, né? Quanto mais ele conseguir alcançar, maior vai ser o preço também. Sim, professora. Diga. Esse de barreira normalmente também é usado na NR12, né? Em proteção de máquinas. Eu já vi bastante utilizado como proteção nas máquinas para não ter acesso, porque para automaticamente a máquina, né? Quando Para aciona ele, o segurança. equipamento todo para. Isso Uhum. Também pode ser é utilizado. outra aplicação, no caso. Mas são, como eu disse, né, são aplicações em que ele precisa estar já instalado, né, justamente para essa questão do receptor e do emissor estarem em locais diferentes, né, não ter essa plaquinha aí que reflete o sinal. Mas tem bastante aplicação, isso depende da indústria também, tá, pessoal? Se eu estiver falando de indústrias diferentes, a gente tem muita questão de automação agora nessas indústrias de carro, né? De fabricação de carro. Se botar na internet vídeos mesmo, as montagens dos carros hoje são feitas basicamente por braços robóticos. Nessas empresas mais top de linha aí, processo de pintura automático com braço, tudo isso nós temos uma série desses sensores, tá? Esses processos automatizados, eles precisam desses sensores para garantir segurança, tá? Então, a gente tem essas diversas aplicações, né? Depende de qual o ramo da empresa, né? Ela no trabalho lá, quando iniciou, tinha um sensor de reflexão que o operador estava dentro da máquina e acionou o sensor, que acionou uma prensa hidráulica que pegou a mão dele. Então é uma coisa bem complexa na utilização também. Porque como Porque ele é como só ele por... reflete qualquer coisa, ele refletiu o sinal da pessoa, no caso, pelo que eu entendi, ele ativou sem querer o sensor. Isso. É, Daí aquele sensor acionava uma prensa hidráulica que pegou a mão dele. Foi bem complicado. Então é um sensor também que dependendo da aplicação onde tu vai botar ele, se não tiver segurança necessária. Nessa aplicação, pelo que o difuso ele seria melhor, porque se ele estaria acionado sempre quando tivesse a pessoa ali, e ele só ia acionar a prensa no momento em que a pessoa saísse, porque aí ela ia parar de enviar o sinal para o receptor. Aí não teria esse risco, né? Tipo,
pensando nessa aplicação, assim, só com essa ideia de acionar a prensa sem querer pela pessoa, né? Claro que tem outros fatores que influenciam, né? Mas nesse quesito, o difuso seria mais interessante nesse sentido, de que ele só poderia acionar a prensa se a pessoa não estivesse ali. Sim, sim, foi uma fatalidade ali. É. Depois a gente tem a questão dos encoders, tá? Que provavelmente vocês também, alguns devam ter conhecimento, tá? Que são para medição de posição, tanto linear quanto angular, tá? A ideia do encoder óptico, o princípio de funcionamento, a fonte de luz geralmente é o LED, tá? E ele tem um sensor fotodiodo ou um fototransistor, tá? Que são componentes eletrônicos, tá? São muito precisos e práticos no que tange a sistemas digitais, máquinas, ferramentas, né? Mas principalmente na aplicação de robôs. A questão de braços robóticos e de robôs, nós temos a utilização desse tipo de sensor do encoder óptico, tá? Aqui tem o exemplo, né? A questão do encoder tem a questão das posições, né? Que ele passa, né? Os brancos e os pretos, tá? Ele tem uma parte eletrônica por trás dele, tá? Mas a ideia basicamente é a mesma do processo de detecção, tá? De peças, tá? Mas ele tem vamos dizer assim, uma aplicação um pouco diferente, porque se todos os feixes passarem pela parte em que tudo branco, ele não detecta, né? Ele tem que algum dos feixes passar nessa parte, vamos dizer assim, pretinha aqui, para ele fazer esse processo de detecção, tá? Mas ele tem uma precisão em relação aos outros muito maior, tá? Em relação aos sensores aos sensores ópticos. O encoder ele tem uma precisão muito maior, por isso que ele é utilizado na questão do braço robótico, porque eu preciso de uma precisão bem grande nesse tipo de equipamento, né? Pense em um braço robótico, vai fazer a montagem de um carro, o mínimo que eu tenho que garantir é que ele não passe de uma posição, por exemplo, de repente vai estragar aí o carro, né? Ele tem um limite em que ele consegue chegar e ele utiliza esses sensores ópticos, tá? Que nós podemos dividir em dois tipos, né? O absoluto e o incremental, e a gente ainda consegue subdividir os incrementais, tá? Ainda reclassificar eles, né? Na questão de magnético e de óptico. A questão do absoluto, tá? O elemento básico é um disco de vidro estampado por um padrão de trilhas concêntricas, que é o que eu falei, aquelas partes brancas e pretas ali. E os feixes de luz, ele atravessa cada uma daquelas trilhas para iluminar fotossensores individuais. Então, a saída é diretamente digital, né? Tem ou não tem peça. Sempre fornece a posição absoluta, eu sei exatamente onde está. Não tem o contato físico para detecção. Preço alto, tá? Por quê? Porque ele tem uma precisão maior. Se ele tem uma precisão maior, ele tem um custo maior, tá? Só que se eu não tenho aquelas células bem alinhadas, aí eu vou ter algum erro de leitura ali, né? Porque eu preciso ter o correto alinhamento para ter o correto funcionamento do sensor, tá? Então, aqui a gente tem o exemplo, tá? Desses encoder absoluto. Então, eu tenho
aplicação no processo de empilhadeiras, tá? Às vezes utiliza para detectar se está qual a posição certa que eu tenho, se eu tenho alguma, por exemplo, eu tenho uma caixa, eu tenho um espaço vazio e eu tenho outra caixa. Ele consegue detectar direitinho aquela posição que está vaga para, de repente, colocar algum equipamento. O que eu digo é isso aqui, ó, se ele tiver nessa parte, tá? Ele passa o sinal, ele não detecta a posição correta, né? Então, se eu tiver isso aqui não tão bem alinhado, né? Se, por exemplo, se eu começar com um aqui, eu não tenho o correto alinhamento e aí eu vou ter problema na hora de ler, né, a informação e de detectar a posição correta. Ele dá a posição certinha, tá? Até se tiver, tipo, uma precisão de 0,00 alguma coisa, ele consegue detectar essa variável, tá? A questão dos incrementais óticos, ele tem apenas uma trilha, com dentes igualmente espaçados. A posição é determinada pela contagem do número de dentes que passam na frente de um fotossensor, onde cada dente representa um ângulo conhecido, tá? Então, ele tem essa questão de conseguir associar ângulos, né? Questão angular associada, que nós não temos nos outros tipos de sensores de posição, tá? Um sistema requer um ponto de referência inicial e um fotossensor apenas não permite dar o sentido de rotação do disco. O encoder incremental necessita de um hardware de decodificação composto por um decodificador e um contador. Por quê? Porque ele emite, vamos dizer, não vou dizer sinais, mas a variável que ele nos retorna é um código. Tá? Ele nos retorna uma função ali que a gente olha e parece um monte de número, letra aleatória, que a gente não entende. Por isso que ele necessita desse hardware, e aí esse hardware converte essa informação, e aí nos diz, ó, a posição dele é tal, tá? É mais um equipamento, né? Acaba sendo mais caro, mas, como eu disse, a precisão é muito maior, a gente pode confiar de que ele vai estar certo, desde que ele não esteja mal alinhado, né? Se ele estiver mal alinhado, bom, aí a gente pode ter problema, mas se ele estiver corretamente alinhado, a gente tem essa certeza, né? O que ele tem, então, é isso, ele tem uma referência, né? Que é esse furinho que ele tem aqui, e o resto ele vai cruzar só quando ele bater aqui, né? E o número de vezes, isso aqui gira, nesse caso para esse lado, e aí ele conta, né, por quantos feixes ele passou, e aí a partir disso ele me dá um código, né? Ele tem a referência, que é a base, tem a informação que ele pegou da leitura, aí ele tem um código, esse código é decodificado, e aí a partir disso ele me retorna a posição, tá? Então ele tem uma parte que necessita do hardware, que tem um sistema ali de decodificação, um software para decodificar, para depois me retornar a posição exata que ele está. A questão do magnético, a gente volta à questão, né, do princípio de função lá de gerar um campo, né? Então, eu tenho esse processo aqui de gerar um campo magnético conforme esse encoder ele gira, né? E aí, a partir da interrupção e da variação desse campo magnético é que eu vou ter esse processo de detecção ou não, tá? Mas esse é pouco utilizado porque o preço é similar aos outros, tá? E os outros nos garantem um resultado mais satisfatório. Aqui tem exemplos de aplicações, né? Eu falei exemplo da empilhadeira, tá? Então, eu tenho uma série de caixas e eu
e eu preciso saber a posição exata para colocar, né? Se eu colocar um pouquinho mais para o lado, ele vai bater na outra caixa. Então, quando eu preciso saber exatamente a posição, eu uso esse tipo de encoder. Por quê? Porque ele vai procurando. Então, esse maquinário ele saiu daqui, por exemplo, ele visualizou todas as posições, ele veio para o lado, visualizou, até que ele detecta uma posição vaga. Aí ele vai pegar a caixa e vai colocar ali de forma automática. Eu não tenho um operador aqui, tá? Não tem alguém mexendo na máquina, numa manivela ali, para jogar mais para o lado, jogar mais para o outro, para encaixar. Não, isso é feito de forma automática, tá? Utilizando o encoder. Tá? Também, para o braço robótico pegar alguma peça, tá? Ele tem que, né, pegar exatamente. Pensem que ele estão passando garrafas ali de vidro. Se ele bater do lado da garrafa, cai, quebra a garrafa. Então, o braço robótico ele tem associado a ele um encoder que ele vai saber exatamente a posição e ele vai descer e vai pegar o objeto e aí vai levar o objeto para cá, pelo que eu estou observando, ele faz esse movimento e larga o objeto aqui do lado, tá? Ou pega daqui e larga aqui, tá? Aqui algum sistema de retirada também, ó. Tá passando ou de corte, não identifico, não recordo muito, mas nós temos a utilização do encoder provavelmente aqui, tá? Nessa parte. Para fazer, de repente, o corte, vamos supor que eu estou trabalhando com diversas placas, e aí eu tenho a posição e eu tenho que cortar de tantos em tantos centímetros, né? E aí eu faço uso do encoder e aí no momento eu faço o corte, tá? Seria uma possível aplicação. Mas todas elas, tá? E é isso que difere os encoders dos sensores óticos, tá? Todos eles, a diferença é que o encoder, ele me dá a posição exata, tá? Os sensores óticos, os fotoelétricos, ele me diz se tem ou não tem objeto, tá? Eu não tenho a posição em que o objeto se encontra, eu só tenho que eu tenho um objeto ali, tá? Mas a partir do encoder eu sei exatamente onde o objeto se encontra. Então, a aplicação é uma aplicação diferente, né? Não é que eu não posso utilizar um encoder para detectar ou não o objeto, só que aí eu vou estar usando um dispositivo que é bem mais caro para uma aplicação que eu consigo resolver com um dispositivo mais barato, né? Então, vale essa ressalva aí, essa é a diferença básica entre eles, tá? A ideia de funcionamento com feixe de luz, mas tem essa diferença aí entre as aplicações, né? De um saber a posição e o outro só detectar se tem ou não tem o objeto. Nesse aí tu consegue, por exemplo, tu consegue configurar ele para botar, por exemplo, 2 caixas na vertical e 3 na horizontal, por exemplo. Consegue configurar um parâmetro nele para te montando, por exemplo, um pallet de caixas. Sim, tu consegue, porque tu põe as coordenadas nele, né? Só que aí, cara, aí tu vai mudar, para mudar isso, tu vai mudar, tipo, como tu coloca as informações ali, mas tu consegue mexer nas informações dele, né? Para te colocar a peça em determinado local, tu consegue alterar, sim, os parâmetros. Na maioria dos encoders, sim. Isso aí é uma configuração em CLP ou é simplesmente uma configuração dos sensores? Não, geralmente é uma configuração associada ao código. Tá. Tipo, quando tu detectar a leitura do sensor,
tu vai pegar essa informação, aí tu coloca ali o que tu quer, né? A posição que tu quer, e aí ele faz, tipo, aí tu vai colocar, aí vai ter um contador associado a 2 peças, tu vai fazer isso. Aí as próximas 3 peças tu vai vai colocar de outra posição. Geralmente isso é no software, é o funcionamento do controlador em conjunto com o sensor. Sim, porque aí tem outros sensores, outras peças envolvidas também já, né? Uhum, Não seria somente... sim. Alguém já trabalhou, já viu algum encoder? Eu não usei, tá? Não usei nenhum encoder. Os outros eu já cheguei a usar, mas o encoder não. Não é um sensor Eu já, muito barato para ter aí numa aplicação, numa escola, ou até para fazer o meu TCC eu tive que adquirir, porque não tinha esses sensores na instituição, né? eu já vi já atuando lá na empresa já. Ele é um sensor que eles montam um pallet com sacaria e dali o pallet sai com a configuração que tu deseja. Ele já faz todo o processo na mesma máquina. Essa parte eu não sabia como é que era o nome do processo, mas eu já vi ele atuando já. Uhum, Já vi, por isso que eu perguntei se dava de botar na vertical, na horizontal. uhum. Daí era uma dúvida. Nunca imaginei que era um sensor que faria esse tipo de processo com outros sensores, né? Mas Sim, não sim, tinha ele nem está ideia de como associado a outros começava. sensores, né? Porque provavelmente deve ter algum sensor, como tu está enchendo alguma coisa, deve ter algum de peso. Tem outros sensores associados ali, mas ele conta com o encoder também. É esses sensores trabalhando em conjunto, né? Isso é para fazer a configuração dali do pallet ali certinho. Uhum. O problema é que quando dá problema, dá problema. Aí é uma briga. Aí, quando a Quando ele gente se tem perde, é uma problema, briga. ou para saber qual sensor deu problema também. É, eu nunca trabalhei nessa máquina, eu só vi ela trabalhando só. Aham. Daí era uma ideia, é uma ideia de como ela funciona mais ampla agora, porque só vi ela fazendo o processo ali agora. Sim. Mais ou menos entendi como faz. Uhum. Mais alguma pergunta, pessoal? Oi, Elis, Patrick, tem uma pergunta. Diga, Patrícia. O que eu tenho que entregar de trabalho aí para nota, alguma coisa assim, que eu estou perdido nessa aula? Assim, ó, eu lancei já há algum tempo uma lista de exercício, Tá, tá, eu para vi ali. vocês no Tá, grupo. Essa tá, lista não precisa ser entregue, tá, Patrick? É só para tá, vocês terem uma ideia do que vai ser cobrado na avaliação. tá. Vocês vão ter o tempo da aula de amanhã para resolver, e aí as dúvidas vocês vão tirando, né? Eu vou ajudando vocês. E amanhã, né, mais ou menos por esse horário, não vou, lá pelas 8 horas, eu não vou apresentar a avaliação muito tarde, porque aí senão eu vou estar prendendo os colegas que já terminaram a lista. Umas 8 horas eu vou compartilhar a avaliação com vocês, tá? Tá. Para explicar as questões, e aí eu vou enviar no grupo, e aí vocês vão ter até segunda-feira para me entregar. Mas eu vou disponibilizar a avaliação amanhã. Só vai ser essa Tá. avaliação. Então, essas perguntas da lista aí vai envolver na avaliação. Vai ajudar? Isso, vai ajudar na avaliação, Tá, beleza. Então tá. tá? Obrigado. Mas o que vocês vão ter que me entregar, eu vou mandar amanhã, e aí vocês vão ter até segunda às 19 horas para me entregar, Tá, beleza. tá? Mais alguma pergunta aí, pessoal? Alguém com alguma dúvida? Como é que vai funcionar, tá? Amanhã eu vou compartilhar a lista,
né, na tela, vou deixar a lista ali e vou ficar ouvindo vocês. Vocês vão estar resolvendo. Ah, professora, na questão 3 eu não lembro como é, né? E aí eu vou explicar, vou ajudar vocês, mas a demanda vai partir de vocês, tá? Vocês vão perguntar e eu vou responder se for necessário intervir aí, se vocês tiverem dúvida. Quando chegar às 8 horas, aí eu vou fazer a chamada e vou disponibilizar a prova, a avaliação, tá? Terminei a lista, porque eu sei que já tem gente fazendo. Terminei a lista. Bom, já está feita a chamada, pode se retirar da sala, tá? Então, basicamente, vocês vão ter até às 8 horas, acredito até que dá para terminar, tá, a lista. Mesmo quem não começou, se focar em 1 hora, termina a lista, e aí está dispensada. Mas aí eu paro, retiro o compartilhamento, compartilho a avaliação, faço a chamada, e aí depois, quem não terminou, tem até às 9 aí para tirar dúvida e perguntar sobre a lista, tá? Então, eu só vou dar essa pausa às 8 horas para fazer a chamada e explicar o trabalho para quem já for terminando poder sair, né? Ou quem não tem dúvida, ou sei lá, não quer fazer a lista. Não quero fazer a lista, eu vou direto para a avaliação. Bom, eu fiz a lista com o intuito de ajudar vocês e vocês terem base no que eu vou cobrar, né? Mas não é, vocês não têm que entregar, então não é algo obrigatório, tá? Ok. Ô, professora, Diga. mas a senhora vai passar a lista, aliás, a lista, a senhora vai passar a prova e vai comentar sobre a prova ou não? Sim, eu vou explicar as questões da prova. E 8 horas já não é um pouco tarde, será? Ou a senhora acha que em 10 minutinhos explica? 15 minutos, 20? Não, eu explico rapidinho. A avaliação, ela tem poucas questões. Ela tem... Agora eu não vou lembrar de cabeça, mas ela não tem muitas questões. Tem questões parecidas com... Do questionário? Isso. Tem, vou dizer assim, ó, tem iguais, tá? E tem algumas que mudam alguma coisinha só. Mas a gente tem bastante questões similares. Por isso que eu fiz o trabalho, até para ajudar vocês a terem essa ideia, tá? Mas eu vou ver o andamento. Se eu ver que o pessoal conseguiu fazer a lista, coisa, eu posso apresentar o trabalho já mais cedo, até para liberar quem já fez a lista. Mas a gente vê de acordo com o andamento aí acho que poucos começaram, acho que tu começou, mas poucos colegas começaram a lista, e aí... mas eu vejo o andamento da aula amanhã, e aí qualquer coisa eu faço isso antes, não tem problema. Não, tranquilo. Tá, mas eu vou só fazer a leitura, e aí vou compartilhar, vou ler as questões, e aí se alguém tiver... professora, na questão 7, o que tu quer mesmo? O que tem que fazer? Eu acho que vocês não vão ter dúvida, tá? Eu fiz as perguntas bem diretas, tipo, o que é tal coisa? Escreva tal coisa. As questões de marcar, eu tentei fazer bem direta a avaliação, ainda mais que vocês não iam fazer ela em aula, tá? Então, eu acho que vocês não vão ter problema, mas eu vou fazer isso já para evitar algum problema aí durante o final de semana. Eu mesmo terminei a lista já, professora. Eu todos os dias fazia 2, 3 questões. E também me ajudou também, porque eu não consigo fazer as aulas presenciais por causa do meu trabalho. Hoje eu estou de folga e amanhã também, eu consigo assistir. Mas os outros professores mesmo demoravam para postar as aulas no YouTube. Isso aí me atrasava para caramba. Eu tento postar no máximo no outro dia de manhã. No outro dia de manhã eu chegava, já estava ali. Para mim facilitava um monte. Já nos outros professores já não conseguia isso aí. Eles demoravam 1, 2 dias para botar aula. Aí, Com exceção
a avaliação, acumulava tudo. Teve a última mesma matéria, mesmo eu sofri. Eu fiquei 2 dias para conseguir fazer os cálculos, porque eu estava com 4 aulas atrasadas, por não colocar, entendeu? Show de Com bola. exceção também do tava com Alex, esse o problema, resto Marco. tudo demora para colocar as aulas mesmo. Cara, É e aí o... quem não assiste, quem não pode assistir ao vivo, online, É foda. assim, na hora, pô, é complicado, cara. Olha, eu penei. Eu tive eu também uma já... matéria que eu não pude assistir também. Porra, tava xarope por causa disso. A professora botava as aulas 3 ou 4 dias depois. E aí Eu vou te tu dizer, eu bota acho que o mais tarde que eu coloquei foi hoje, que eu coloquei agora de tarde. Porque eu tive eu me senti mal de manhã, tive crise de enxaqueca, então eu passei o dia na cama e aí não consegui colocar, e aí eu coloquei de tarde, porque de contrário, eu coloco sempre no outro dia de manhã. Às vezes até no mesmo dia de noite eu já posto. Porque eu sei, às tem vezes eu bastante fiquei 3 gente dias que sem... tá. Aí não adianta eu querer cobrar que vocês assistam às aulas, quem tá no turno da noite, se eu não boto aula, né? Uhum. Mas acontece isso com alguns professores. Aí o cara tem que recuperar 3, 4 aulas ao mesmo tempo. Fica E muito aí difícil. fica pouco tempo, né? Fica pouco tempo. Mas, e foi o que eu falei, tipo, eu coloquei a lista em ordem, né? Então, a pessoa assistiu uma aula, já estava ali, a primeira aula de comandos, aí a questão 1, 2 e 3 era de comandos, aí assistiu a outra aula, as próximas questões já estava mais ou menos em ordem, então quem foi assistindo já conseguia fazer as listas, né? Mas aí a gente faz isso, de repente, se tiver mais gente que fez a lista, o que eu faço? Eu começo a aula amanhã, tipo, aí eu dou um tempinho, né? Porque o pessoal geralmente está entrando, assim, a gente fica com um número considerável lá pelas 7h20, 7h25. E aí eu já faço isso da avaliação. Que aí quem já fez e não tem dúvida está dispensado, não fica preso no horário. Eu tento esperar um número considerável de alunos, e aí eu faço isso para liberar o pessoal. Certo? Pode ser melhor. Aí eu só espero, que eu sei mais ou menos quem está vindo, e quando chega, assim, no máximo 7h25, a gente já tem o número bom, assim, de alunos, pessoal que entra, e aí eu faço isso. Aí, de repente, se alguém, porventura, entrar depois, aí eu explico para essa pessoa de novo, sem problema. Tá? Vamos à chamada, então. Alexandre Carvalho. Presente. Alexandre Bonfada. Andrew. Antônio. Presente. Ariel. Presente. Bruno. Presente. Diego. Gabriel. Aqui. Guilherme. Presente. Henry. Presente. Estou procurando aqui um colega que me mandou. Ian. Não. Ian. Ian hoje não tá. Isaac. Jerry. Aqui. João.
Lucas, Aqui. Luiz Fernando, Presente. Michael Guimarães, Aqui. Michael Moreira, o Márcio tá no coisa. Marcos, tu tá com o atestado lá na escola, porque eles não tinham me passado a situação de que tu tá na noite. Não, tá com eles, eu entreguei pro Rafael já. Tá, não, então tranquilo. Depois, porque aí quando eu envio, antes de enviar com a relação das frequências, eu sempre pergunto para ele quem tem atestado lá, que aí ele me passa, que aí eu boto como justificado, né? Ok, certo. Milton. Pablo Aqui. e Patrick. Presente. Certo, pessoal? Então, amanhã a gente faz esse esquema aí, conforme os alunos forem chegando, eu explico, e aí libero quem já terminou a lista e fico à disposição de quem ainda não fez. Tá? Uma boa noite a todos, e a gente se vê amanhã para a nossa última aula da disciplina. Boa noite. Aí, Boa noite. Boa noite. tem um pequenininho dando tchau. Olha só. Tchau, Boa tchau, noite pra todo pessoal. mundo aí. Boa noite.